Bom dia a todos. Meu nome é Jennifer Almeida, eu sou subcoordenadora da Comissão ESG do IBRE. Sejam todos bem-vindos ao segundo painel da quarta semana de RI do IBRE. Este tema é um tema de muito valor para o IBRE, e em uma das reuniões da Comissão ESG, nós identificamos a necessidade de se produzir material para as pequenas e médias empresas. Afinal, essas empresas são um segmento fundamental para a nossa economia e há um gap no mercado de material sobre ESG. Este painel faz parte de um projeto muito maior do IBRE a respeito de estratégia ESG para PMEs e vai ser lançado em breve. Hoje, nós trouxemos dois profissionais que embarcaram nesse projeto e vão compartilhar a experiência de suas empresas ao adotarem a estratégia ESG. Gostaria de pedir para a Isis Batista, gerente de ESG e SSO do Grupo Tauá, e ao Marcos Chieme, diretor de RI e ESG da Caramuru, que vocês se apresentem. Marcos, Isis, obrigada e bom dia. Obrigado. Isis, quer ir primeiro? Vamos lá. Então, bom dia. Obrigada, Marcos, pela gentileza. Como a Jennifer falou, meu nome é Isis. Eu sou gerente de ISD e Saúde e Segurança Ocupacional do Grupo Tauá e recentemente também assumi a posição de diretora social do Instituto Tauá, que é a nossa entidade social. Eu sou mestra em sustentabilidade de processos e controle ambiental, especialista em ISD, engenheira ambiental e de segurança do trabalho. Bom dia. Meu nome é Marcos Chieme, né? Eu sou o diretor financeiro de RI e de ESG da Caramuru. Eu sou formado em economia, tenho mestrado em administração e também o mestrado em ESG pelo IBMEC, que eu fiz recentemente. E estou na Caramuru Alimentos, liderando essa área há aproximadamente uns 4 anos. Perfeito, pessoal. Muitas empresas, quando decidem adotar uma estratégia ESG, às vezes adotam por exigências do mercado, outras por questionamentos dos investidores e até mesmo quando querem pensar em reportar as informações relacionadas às questões ambiental, social. Marcos, Isis, apresentem então suas empresas e contem como é que foi essa decisão de vocês, da empresa de vocês, adotar uma estratégia ESG. Quer começar, Marcos? Posso começar? Acho que Vamos. no caso da Caramuru, a Caramuru tinha muitas ações já de sustentabilidade, né? O respeito ao meio ambiente, integridade ética, a valorização do desenvolvimento dos colaboradores, eles já eram, né? Já são valores da Caramuru há muitos anos, né? A empresa, ela tentou fazer um IPO em 2021, né? E nesse processo de fazer o IPO, acho que a gente se deparou com a questão do ESG em voga, né? Em que naquela época, desde 2020, a gente tem aí essa temática de ESG sendo muito mais divulgada para as empresas, né? E nesse momento a gente entendeu que a gente precisava fazer uma revisão aí com relação à maneira de reportar as nossas práticas socioambientais, né, as nossas práticas de governança também, porque a gente estava usando um relatório IBASE, que era foi usado por muito tempo pela empresa, né, um relatório mais voltado para as questões sociais, mas que estava, nesse sentido, defasado com relação aos nossos competidores e aos nossos pares, né? Então, foi nesse momento que nós entendemos que estava na hora de a gente reformular essa questão, né? E sustentabilidade e ESG, acho que o ESG ele traz mais métricas, né, para a questão da sustentabilidade, de como reportar todos esses indicadores, né? Então, depois de fazer uma análise, a gente entendeu que a gente deveria estar fazendo aí o reporte usando o GRI e o SASB, né, que eram são praticamente as duas metodologias que as empresas que estão no nosso setor estavam usando, e nós começamos um movimento interno para fazermos isso, né? Mas o despertar, eu acredito que para esse processo começou com a nossa tentativa aí do IPO em 2021, que acabou não indo para frente, mas a gente acabou aí registrando a empresa como companhia aberta e operando no mercado de dívida. Então, todo o que a gente fez nesse processo, né, para preparar a empresa para o IPO, a gente acabou usando aí para o mercado de dívida corporativa, de dívida verde, né, e também dívidas estruturadas que a gente fez com investidores lá fora do Brasil e também com bancos aqui, usando aí KPI de sustentabilidade, que derivou de todo esse processo aí do reporting, de poder mostrar
da maneira que os investidores e os stakeholders pudessem entender o que a empresa estava fazendo nessas questões, principalmente na questão da rastreabilidade. A rastreabilidade é algo bastante importante. A Caramuru é uma empresa esmagadora de soja, de grãos, e vende, alguns dos seus produtos são farelos de alto valor proteico que nós vendemos para países na Escandinávia, né, principalmente a Noruega, para o mercado de salmão. Então a exigência já era muito grande para a gente, né? O que foi mesmo o movimento foi como a gente mostrar isso e nossos stakeholders entenderem o que a gente estava fazendo internamente, não só para o nosso público financeiro, mas também para os nossos clientes. Então a gente conseguiu, de uma certa forma, aí, abarcar uma série de stakeholders com essa mudança que nós fizemos aí na forma de reportar as ações de sustentabilidade da empresa. Perfeito. E é interessante notar, né, que cada empresa começa de uma maturidade, né? Então, eu acho que as empresas precisam ter também essa consciência, né? Ao iniciar a jornada ESG, cada empresa começa de um nível de maturidade. Entender isso é muito importante, né? Isis, como é que foi no Grupo Tauá, né? Vocês começaram lá em Minas, né? O primeiro hotel de vocês foi lá em Minas. Como é que vocês começaram nessa jornada SG? O que que despertou? Bom, primeiro deixa eu apresentar o Grupo Tauá. O Grupo Tauá é uma empresa familiar mineira que tem quase 40 anos de mercado. Iniciou em Caeté, com um sítiozinho da família Ribeiro, e hoje, né, já tem unidades em Atibaia, Jarinu, São Paulo, Alexânia, Goiás, Araxá, que é o grande hotel Termas de Araxá, e como bons mineiros, estamos indo para a praia também. Então, no ano que vem, a gente já inaugura a unidade de João Pessoa. Nós trabalhamos no segmento de resorts, né, hotelaria, especificamente resorts, e para a gente essa jornada veio pós-pandemia. A gente também já tinha algumas iniciativas ESG, mas que não se identificavam com essa roupagem na hora de comunicar para os stakeholders. A gente não tinha maturidade para poder identificar os indicadores relacionados à materialidade daquelas iniciativas. Então, a gente teve uma consultoria especializada para poder nos apoiar nessa transição. E veio também uma demanda latente aí dos conselheiros, né, e também do então CEO Daniel Ribeiro, que trouxe a necessidade de aplicar o ISD dentro do Tauá. E aí, depois da identificação desse estágio de maturidade e dessa tendência, veio então a criação do departamento com a minha chegada. O departamento, ele é recente, ele é de 2022, mas ele veio para poder realmente consolidar as iniciativas ESG, padronizar dentre todas as unidades com indicadores que conseguem ser rastreáveis e de acordo com a nossa materialidade, que foi instrumento fundamental para entender o que os nossos stakeholders queriam em relação ao nosso próprio negócio. E aí, a partir disso, então, nós fundamentamos a estratégia que hoje está dentro dos nossos valores também, e cada ano a gente coloca isso no planejamento estratégico e orçamentário. Por mais que nós tenhamos um departamento de ESG, existem áreas parceiras que fundamentam também essa estratégia junto conosco. Eu brinco que não é ISD Futebol Clube, né? É Tauá Futebol Clube, e que bom que isso tem grandes parceiros para poder viabilizar essa estratégia junto conosco, porque não fica algo segmentado a um próprio departamento, né? Todo mundo vê valor e assim a gente consegue realmente trabalhar o desenvolvimento sustentável, porque não existe isso de forma sozinha, né? Dentro de uma caixinha. Então, isso foi importante para a gente poder realmente padronizar, impulsionar e divulgar as nossas métricas e também o nosso desempenho relacionado à temática. Perfeito. E a partir do momento, uma coisa bastante interessante, né, que a partir do momento que a empresa toma a decisão de iniciar a jornada, surgem muitas dúvidas, né? É normal isso, né? E eu acho que uma delas é por onde começar, né? Houve essa dúvida dentro da companhia de vocês, ou houve outra dúvida também nesse início, e como é que vocês lidaram com isso, né? Quer começar, Marcos? Não, posso começar. Bom, sempre tem muitas dúvidas, né, quando a gente vai fazer todo esse processo de formalizar o ISD dentro da empresa. Mas acho que não tem como fugir muito da matriz de materialidade, né? Então, tudo começa pela matriz de materialidade. Então, tem que ser feita uma análise da matriz de materialidade, dos fatores internos, fatores externos que impactam o negócio, né? E quais são os mais importantes, quais são os mais relevantes.
Então, nós também, né, como a Isis lá na Tauá, nós precisamos de uma ajuda externa, então nós tivemos aí um suporte de uma empresa que veio nos ajudar a poder fazer toda essa pesquisa, né, de materialidade, porque você tem que acessar os seus stakeholders, né? E nós fizemos questionários online, e foi muito legal esse processo, porque internamente a gente teve uma adesão muito forte dos nossos colaboradores. A Caramuru tem 2.500 colaboradores, e nós tivemos uma adesão muito, muito forte. Não, lógico que não foram os 2.500, mas uma boa parte, até a própria consultoria nos disse que eles ficaram encantados com o quanto dos colaboradores participaram da pesquisa. E nós fizemos também com alguns stakeholders chaves, né, para a empresa. Então, bancos foram consultados, clientes, né, órgãos reguladores, né, vários stakeholders da empresa, o conselho, os diretores. Isso foi muito importante. Algumas entrevistas foram entrevistas presenciais ou individuais, né, com cada um deles, né? Estava no meio da pandemia, estava voltando da pandemia, então foi tudo remoto. Mas foi muito importante esse processo começar pela matriz de materialidade. Então, tudo começou por esse processo. Começando pela matriz de materialidade, a gente entendeu quais eram os pontos materiais da empresa. E aí a gente começou uma jornada no ISD, né, onde nós definimos 5 diretrizes estratégicas e colocamos, praticamente hoje são 12 temas materiais alocados em cada uma dessas diretrizes estratégicas, com ações específicas que nós vamos endereçar. Aí temos um plano até 2025 para essas ações, né? Começou em 2021 e agora a gente está fechando o ciclo em 2025. Então, assim, é lógico, no começo começa dessa forma, né? Você tem que trazer teus stakeholders, você tem que fazer uma análise da tua a matriz de materialidade, olhar como isso fala com os teus riscos também, né, que já devem estar mapeados na empresa, e aí começar esse processo. Então, hoje a gente tem alguns pit stops que nós fizemos, né? Tem ações que a gente conseguiu evoluir muito mais rápida, outras ações um pouco mais devagar, outras a gente não conseguiu ainda evoluir. Então, assim, é um processo que começa na empresa, né? Não, é uma nova maneira de olhar para a questão da sustentabilidade, agora mais efetivamente com métricas, né? Com um desenho de desafios e também com ações estruturadas e organizadas para atingir esses objetivos, né? Mas no começo foi muito interessante, porque você tem que aculturar toda a empresa na questão da temática do ISD, né? O tema ISD, primeiro que é um tema em inglês, então já tem que falar, não, olha, a ESG em português, explicar que é ambiental, social e governança, que a gente já fazia muito, mas que agora a gente está organizando, e que é transversal mesmo, como a Isis bem colocou, né? Não é a área de ESG que faz, é todo mundo junto da empresa que constrói essa temática do ISD, a área não faz sozinho, ela precisa de suporte. Então, esse engajamento de toda a liderança da empresa, né, do conselho, é muito importante. Então, acho que o maior desafio é você, primeiro, engajar o conselho. Quando o conselho está engajado e entende, aí flui mais rápido, né? Então, os movimentos acontecem de diferentes formas nas empresas, mas acho que se começa pelo conselho, de uma certa forma você já tem um aval que o acionista, né, que o investidor daquele projeto, ele quer que essa temática seja olhada de uma forma mais estruturada. Isso facilita bastante o trabalho do RI, do ISD, né, da área de ISD. Eu estou nas duas áreas, mas eu acho que combina muito as duas funções, né? Então, se eu tenho um conselho para dar, engaje o seu conselho, primeiro, depois engaje a sua diretoria, depois engaje os seus colaboradores, né? Tem que ter essa sequência, porque fica mais fácil de você ir montando, né, as suas estratégias de ESG depois da matriz de materialidade. Então, o primeiro desafio é a matriz de materialidade, né? No nosso caso foi, e aí nessa sequência é um pouquinho do que eu falei, tá? Isis, e vocês aí no Tauá? Aqui também não foi diferente, né? Eu cheguei, eu vim do transporte e me deparei com a hotelaria, com os resorts, e eu não sabia por onde começar realmente, né? A gente já tinha boas práticas, até como pioneiros do segmento, mas que a gente precisava realmente entender o nosso meio. Então, a gente teve essa consultoria para entender qual o grau de maturidade, né, com uma metodologia própria da consultoria, para ver ações de melhoria, mas contratamos outra consultoria também para poder nos apoiar com a materialidade, né? Que é aí onde que a gente vai ver o que importa para os nossos stakeholders e não realmente o que a Isis quer, né? Quem dera se fosse assim. Então, a gente fez
matriz de materialidade, obtivemos 1.754 respostas dentre todos os stakeholders, então foi comunidade, fornecedores, os nossos emocionadores, aqui nós chamamos assim, os nossos colaboradores, funcionários, e para a gente foi muito interessante obter essa massa de número de respondentes, porque, né, ampliou a nossa gama de entendimento ali das ações de ESG, né? A gente já fazia muita coisa, mas não sabia por onde começar. E dentre a matriz de materialidade foram identificados 11 temas materiais, no qual 4 deles são os nossos prioritários, né? Que a gente deve ter uma atenção maior. E a partir disso, a gente começou a fundamentar a nossa estratégia também, colocando ações dentre esses temas materiais no nosso planejamento estratégico. Então, sempre a gente revisita a matriz de materialidade e é uma forma também de reportar. Então, o nosso relatório ESG hoje, ele está de acordo com a nossa matriz de materialidade, os indicadores de RI, os ODS e também os princípios do Pacto Global, no qual nós somos signatários. Para a gente é importante porque muitas ideias aparecem no meio desse caminho, né? Se a gente já tem esses temas materiais, a gente condiz, olha, esse tema não é tão importante para o momento porque a gente precisa priorizar de acordo com o olhar dos stakeholders, principalmente falando de comunidade. Então, a gente sempre revisita para tentar atender a demanda latente, que são dos todos os stakeholders, e também atuar de forma imparcial, né? Não priorizando um stakeholder ou outro. A nossa visão, inclusive, é atualizar, porque hoje essa matriz de materialidade, ela veio para a dupla materialidade, então ano que vem a gente vai passar por esse processo, né, de atualização, mas sentimos pelo também o relacionamento com o nosso meio, a expressividade da hotelaria que hoje, né, já foi alavancada, os resorts já estão mais atentos, que não deve mudar muita coisa, né? Talvez mude em sinergia, por exemplo, a tendências mundiais do relatório de riscos globais, que a gente está vendo que mudanças climáticas está muito latente, né? Mas também que isso a gente já trabalha. Mas, assim, é algo que foi muito importante para a gente identificar no nosso negócio, que a gente revisita e transparecia o nosso impacto por meio deles. Inclusive, nas reuniões que a gente tem com o conselho, com a diretoria, a gente sempre busca exibir de acordo com a nossa materialidade, porque a gente traz realmente a estratégia para jogo, né? E a gente não desvia ali a nossa atenção para outras coisas que não são pertinentes ao negócio. Muito legal. E é muito importante mesmo trazer esses temas que afetam, impactam mais o negócio, né? E poder compartilhar com toda a organização, né? E eu queria que a gente tenha uma história interessante que o Marcos contou sobre a relevância do engajamento da alta liderança, né, Marcos? Você contou um pouquinho, né, como é que foi engajado, que foi primeiro o conselho, né? Sim. Mas você contou uma história e eu queria que você compartilhasse essa história com o acionista majoritário. Você pode contar para a gente? Lógico, é uma história bem legal que aconteceu com a gente. Quando nós entendemos, né, primeiro, depois que a gente acabou não indo para frente com o IPO, quando você prepara uma empresa para o IPO, tem muitas mudanças que precisam ser feitas, né? Então, ajustes dentro da empresa, aí tem toda a parte do formulário de referência. Quem é de RI sabe que eu estou falando que é pesado, então a gente não tinha, tivemos que fazer o formulário de referência, toda a estruturação, o website de RI, fizemos tudo, né? Deixamos a empresa prontinha para um IPO, e é lógico, eu sempre brinco que no mercado brasileiro não existe janela de oportunidade, é fresta, né? Passa uma e faz 4 anos que não passa ninguém, aí o IPO, o mercado de IPO ficou meio fechado. Mas todo esse trabalho que foi feito, né, culminou aí, falou, por que nós não vamos para as finanças verdes, né? E aí, com o auxílio dos bancos, como eu falei, um dos bancos falou: ó, vocês precisam preparar então toda essa parte do ESG, ter uma liderança de ESG. A gente começou esse movimento, né, para mostrar internamente que era importante organizar. Então, chamamos os diretores, mostramos primeiros para os diretores. Eu trouxe algumas pessoas de mercado, a Alnara, que todo mundo conhece aqui no IBRE, muito conhecida, né? Ah, falou com a gente, várias pessoas vieram falar com a gente, né? De outras empresas, então eu trouxe todo o pessoal que eu conhecia do mercado mesmo, amigos meus de RI que estavam em ESG, para vir falar, né? A Sandra Calcado, outras pessoas vieram e trouxeram informações de como as empresas estavam se estruturando em ESG para a diretoria.
Quando a diretoria entendeu, teve um dia que eu fiz uma reunião com a diretoria e coloquei lá, tipo, 4 dos nossos competidores, olha, eles estão reportando assim, eles têm essas métricas e eles têm essas metas. Quais são as nossas metas? Pô, para isso aqui a gente não tem nada, para isso aqui a gente já tem. Então, vocês estão entendendo que agora a gente tem uma maneira diferente de fazer, mas a gente precisa engajar o conselho. Então, primeiro começou com a diretoria e a gente levou para o conselho e falou, olha, a gente precisa mudar a maneira de reportar. Então, o principal acionista, que é essa história, nós fomos conversar com ele porque ele lidera o comitê de estratégia da empresa. Então, normalmente a gente conversa com ele lidera o comitê de estratégia, leva para o comitê de estratégia e depois para o conselho. Aí fomos lá falar que nós estávamos contratando uma consultoria, que era uma consultoria de renome, que já tinha trabalhado com outras grandes empresas também, né? E que a gente ia começar um movimento para mudar o relatório IBASE, que estava sendo feito na empresa há 20 anos. E aí eu expliquei para ele por que era importante mudar o relatório IBASE. E aí, depois de terminar toda a explicação, ele virou e falou: ele é o nosso principal acionista, né? Eu não gostaria desse projeto. Aí eu falei, ixi, será que ele não entendeu o que eu falei, né? Será que eu preciso explicar de novo? Porque vai ser difícil a gente conseguir entrar em finanças verdes sem ter um relatório de RI, sem ter. Aí ele falou, não, eu quero que você faça um projeto ISD, onde a gente olhe como nós estamos em todas as nossas ações, as nossas deficiências, como nossos competidores estão e aonde a gente vai chegar para ficar igual ou em par e passo com os competidores ou melhor. E se a gente já está ok, o que a gente faz para melhorar? Esse negócio do relatório que você está me falando, isso é só uma consequência. Você reporta da maneira que você quiser reportar. Se você está me dizendo que o GRI é bom, que o SASB é o melhor, faça dessa forma. Mas o que eu quero é um projeto. Então, para a gente, foi assim: é o que eu falei do engajamento do conselho. Foi a faca e o queijo, como o mineiro fala, né? A faca e o queijo na mão, né? Porque daí a gente falou, pô, então temos um projeto, assim, mudou totalmente. A matriz de materialidade que a gente estava fazendo virou um workshop de ESG, onde a gente engajou toda a alta liderança da empresa, porque a gente teve o aval do conselho. Então, a gente ampliou o escopo do projeto, não foi só me ajude a fazer um relatório de sustentabilidade, uma matriz de materialidade, depois um relatório de sustentabilidade. Foi, me ajude a olhar a matriz de materialidade, a definir diretrizes de ESG, a definir ações de ESG, a olhar o que eu já estou fazendo, como eu posso reportar, como eu posso ficar em linha com meus competidores e estimular a liderança, a estimular todos os colaboradores para que a gente se engaje nessa direção de avançar nessa temática de sustentabilidade da empresa. Então foi um passo a passo muito gostoso, porque veio da alta liderança o entendimento de que não é só um relatório, o que nós fazemos tem que ser verdadeiro. Se você não faz, você quer reportar algo que você não faz, não funciona. Só funciona você reportar o que você faz e melhorar as suas ações daquilo que você entende que você precisa melhorar. Então, esse processo precisa começar dessa forma na empresa, né? Precisa mostrar o que já está sendo feito e qual é o plano para melhorar as ações que precisam ser melhoradas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós não tínhamos inventário de carbono. E é óbvio que mudanças climáticas é um tema muito relevante. Então, na matriz de materialidade, mudanças climáticas, né, impactos climáticos foi um dos temas materiais, e nós precisamos organizar isso dentro da empresa. Então, foi um processo, não foi assim, ó, vamos fazer um relatório. Tem matriz de material? Ah, tem. Não tem aqui relatório o inventário de carbono? Tá bom. Não, foi um plano. Nós temos um plano, agora nós vamos reportar o que nós vamos fazer diante desse plano que nós temos, aquilo que nós já temos e aquilo que nós vamos melhorar. Então foi uma construção dessa forma, né, onde o próprio acionista entendeu que não era simplesmente um report, que já estava dentro da cultura da empresa, mas precisava ser organizado e precisavam ter métricas claras de como a gente atingir esses objetivos, né? Então, esse é um pouquinho da nossa história, assim, como aconteceu com nossos acionistas. Foi um caso bem emblemático, eu conto essa história em todos os lugares que eu vou, porque realmente quando ele falou não é isso que eu quero, eu falei, poxa, será que ele entendeu? E ele tinha entendido muito mais, né, e tinha uma visão muito mais além do que eu estava imaginando naquele momento. Então foi muito prazeroso para a gente poder contar com esse apoio. Ótimo, e é um exemplo que você acabou até dando alguns passos a passo aqui, né, do que seguir, como fazer, né? E eu acho que é fundamental também a empresa entender os seus impactos, né, e sempre fazer na medida do seu impacto, né? Sempre não querer fazer além, né, porque senão acaba não dando certo, né? E como você bem falou, as mudanças climáticas são muito importantes, né, para a maioria dos negócios. E a descarbonização é um tema muito importante também, né? E eu queria que a Isis contasse como é que foi esse processo de descarbonização do Tauá, né, que vocês já começaram há um tempo. Conta para gente, então, como é que foi esse processo?
Bom, eu falei que a materialidade não importa o que a Isis gosta, né? Mas, coincidentemente, mudanças climáticas e emissões é um tema material, no qual eu estudei no meu mestrado também. Então, graças a Deus, eu estou fazendo algo que une ali o lado pessoal e profissional. Mas voltando ao assunto, né, em si. Lá na nossa materialidade foi identificada a questão de mudanças climáticas, só que a gente não tinha um inventário de carbono e nem sabia por onde começar. Então, a gente veio a fazer o inventário de carbono de 2021 para entender como que realmente a gente estava ali quanto às nossas emissões. E ele foi feito e nós decidimos compensar, então, o que é a compensação, né? A aquisição de créditos de carbono validados pela ONU, e nós compensamos 10% das emissões daquele ano de 2021. Só que a gente já estava no meio de 2022, já para acabar o ano, né? Então, já estava virando o ano fiscal para poder realmente fazer o de 2022. Nós fizemos, então, o mesmo processo de 2022 e compensamos 15% das emissões. Só que compensar por si só não traduz uma gestão de carbono aplicada, né? A gente precisa identificar as emissões, reduzir as emissões, que é o principal desafio, e depois neutralizar as emissões sobressalentes. Então, nós partimos desse pressuposto, né, da gestão de carbono aplicada, e foi aí que nós nos tornamos o primeiro grupo de hotéis e resorts carbono neutro do Brasil. Por que que nós fizemos isso? Nós neutralizamos todas as nossas emissões e também trabalhamos com um plano de mitigação e compensação das emissões, que é onde ali a gente vai reduzir e neutralizar. Como que a gente faz isso, né? Nós temos a metodologia do GHG Protocol, que é a metodologia hoje reconhecida para a elaboração dos inventários de gás de efeito estufa. Nós fazemos isso de forma mensal. Por que que é mensal, né? Nossa neutralização, compensação, a nossa redução também, ela é acompanhada como uma rotina do setor. Por mais que o inventário tenha metodologia que seja feita de forma anual, quando chega para poder fazer o inventário, a gente já faz uma auditoria externa específica para isso. A gente confere o que a gente já está fazendo. Mas é importante que a gente tenha esse norte mensal, porque é uma forma de acompanhar com a unidade, lá de Atibaia, por exemplo, se o uso do biodigestor que lá já está presente, está funcionando, está reduzindo as nossas emissões, né? Então, a gente tem esse processo de acompanhamento mensal com o inventário, com uma consultoria especializada com o nosso programa. Nós temos o nosso programa de compensação, mitigação. O que que a gente faz nele? A gente traz tecnologias que vão garantir que a gente consiga realmente reduzir as nossas emissões dentro das nossas operações. Então, já falei que a gente tem um biodigestor, a gente está trabalhando com a automação, porque automatizando os nossos sistemas, né, os nossos facilities, a gente consegue também reduzir as emissões de CO2, e também, né, trabalhando com a redução propriamente dita por meio da conscientização ambiental. Então, apaga a luz, já utilizou o gás de cozinha ali corretamente na nossa refeição, né, na elaboração de uma refeição. E também a gente adquiriu nesse caminho os IREX, né, que são os certificados de compra de energia limpa do Mercado Livre de Energia. Isso justifica as emissões do escopo 2 do inventário de carbono. Então, a gente, cada ano, revisita também para ver qual que é a nossa tendência, né? Ano que vem, por exemplo, a gente vai trabalhar com a automação dentro das nossas unidades. A gente já tem itens de ecoeficiência que garantem a redução, mas a gente tem que colocar isso como um todo, né? Diminuir o trabalho humano para realmente a gente conseguir ser efetivo na área ambiental. E, além disso, a gente comunica também o nosso desempenho. Então, nós ganhamos esse ano o prêmio WTM, que é um dos principais prêmios de turismo da América Latina este ano, com o nosso case de descarbonização. A gente faz palestras sobre a nossa materialidade, inclusive sobre mudanças climáticas, para públicos internos e externos conhecerem do nosso negócio. Aqui é um meio de comunicação para a gente também, né, de ampliar as pessoas impactadas pelo nosso programa ali, né, impactadas pelo conhecimento, não propriamente dito ali na metodologia, né, é claro. E a gente também engaja os nossos hóspedes a atuarem conosco de forma voluntária. Por quê? Nós criamos uma calculadora de carbono, que
que ela é enviada para os nossos hóspedes após o check-out, e aí eles têm ali a pegada de carbono, entre aspas, né? O que é essa pegada de carbono? É uma métrica que a gente fez de acordo com o nosso inventário, que cada hospedagem, de acordo com o número de diárias e o número de hóspedes, vai ter ali seu valor de emissão de carbono. E esse valor é bem baixo, chega ali 10, no máximo R$ 20, a depender de cada unidade, né? Porque cada unidade vai ter ali um indicador de carbono diferente, né, de acordo com as suas operações. E aí, esses hóspedes são instigados a compensar as suas emissões conosco, mas caso eles não quiserem também, está tudo bem, é um processo natural pelo Tauá. Então, por isso que esse inventário de forma mensal é importante, porque a gente contabiliza o que os hóspedes estão se engajando conosco, né? O que a gente está neutralizando, o que a gente precisa reduzir, o que a gente precisa neutralizar ainda, e depois isso é averiguado anualmente com o inventário anual. E aí, qual que é o nosso desafio, né? O escopo 3, que representa ali quase 75% das nossas emissões. Então, a gente, para ano que vem, pretende trabalhar incisivamente o escopo 3 diante dos nossos fornecedores, porque a gente precisa realmente identificar o que eles estão fazendo pelas suas emissões, para não ter uma dupla contabilização por nossa parte, mas se não houver uma identificação por parte deles, isso vai ser assumido pelo próprio Tauá. E também, né, a publicação realmente desse inventário de acordo com a metodologia lá no GHG Protocol. Porque a gente tem feito no nosso relatório de ESG, onde a gente transparencia todos os nossos dados, mas a gente já quer colocar lá todos os escopos, de acordo com a metodologia, no site oficial do GHG, para a gente estar linha a linha, de acordo com a metodologia hoje do mercado. Perfeito, e é muito interessante a forma como vocês fizeram o engajamento, né, do público interno, de todos os stakeholders aí do grupo, né? Eu queria saber, ô Marcos, como é que vocês engajaram o público interno? Porque a empresa tem muitos funcionários, né, e são funcionários de diversos, né? É um público diverso, né, dentro desse público interno. Como é que vocês fizeram o engajamento desse público? E você, como RI, sabe da importância de comunicar de forma diversa para um mesmo público, né? Como que foi isso? Foi um processo até muito parecido com o que a Isis contou agora do processo dela, né? Mas quando nós começamos esse processo do ESG, qual foi o primeiro movimento que nós fizemos, né? E foi muito interessante que a área de comunicação também estava muito engajada. Então, uma dica aí para quem lidera a área de RI, de ESG, a área de comunicação tem que estar engajada nesse processo, porque você tem que comunicar para fora e para dentro. E, primeiramente, precisa comunicar para dentro, para que todos entendam o que está sendo feito corretamente. Então, acho que a primeira onda nossa de engajamento interno foi entender realmente o que era o ESG, o porquê nós estávamos fazendo esse movimento dentro da empresa, a importância do ESG. Então, nós fizemos bastante workshops internos, né, para depois mostrar a nossa matriz de materialidade, mostrar o relatório de sustentabilidade, por que o relatório de sustentabilidade era importante, e aí fomos começando essa questão do engajamento, né, dentro dos temas que a gente tem das 5 diretrizes. Nesse último ano, agora, qual foi nosso grande desafio? Mudanças climáticas. Por que mudanças climáticas? Porque nós sabemos que nós temos aí um IFRS que está chegando para quem é listado, né, ou para quem está registrado, ou reporta o IFRS, o S1 e o S2, que vão exigir que as empresas estejam preparadas. Então, dentro do nosso cronograma, quando a gente começou lá em 2021, nós fomos definindo quais eram as prioridades mesmo. Então, nossa prioridade era, como a Ais falou, ter um inventário dos gases do efeito estufa. Então, fizemos primeiro ano. Depois, no segundo ano, nós fizemos a auditoria do escopo 1, do escopo 2 e do escopo 3, né? Primeiro do escopo 1 e do escopo 2, depois do escopo 3. E aí, agora nós estamos como? Numa fase onde nós estamos criando as nossas curvas de descarbonização para que a gente tenha efetivamente projetos de descarbonização, não só de compensação. Porque nos projetos de compensação a gente tem o RenovaBio, que gera já CBIOS, para quem está no setor, né, de biocombustíveis, já existe uma legislação para geração de créditos de carbono para quem faz etanol ou biodiesel. Então a gente já estava engajado nessa questão de gerar créditos de carbono através do RenovaBio. Só que o mercado de carbono regulado agora é outro, né? E a gente estava visando esse mercado de carbono regulado, que é o mercado que agora está sendo legislado e vai ser aprovado, né? Já está aí, né, em fase de sanção, né? Para que ele efetivamente comece a vigorar no Brasil. E aí sim entra esse grande desafio, que é
como a gente descarboniza sem simplesmente compensar, mas mitigando dentro da empresa, que é o que todas as empresas vão ter que fazer. Então, esse engajamento das mudanças climáticas, a gente teve que fazer diversos workshops. Então, a gente foi unidade de negócio por unidade de negócio, mostrando para cada liderança, das lideranças das unidades de negócio, o porquê era importante aquela unidade de negócio estar entendendo o seu inventário, e a gente segmentou também por unidade de negócio, o inventário de cada unidade de negócio, entender os projetos de descarbonização daquela unidade de negócio, quais são os projetos que poderiam ser feitos. Então, esse último ano, nosso grande desafio foi trazer essa temática para dentro da empresa. Por quê? Porque, além de tudo isso, nós estamos registrando agora o nosso inventário no CDP, e estamos entrando no TCFD. Então, quem está aí já todo mundo que está no híbrido está familiarizado com essas siglas, né? É uma sopa de letrinhas mesmo. Por quê? Porque isso é importante para os nossos stakeholders, tanto os bancos quanto os investidores, eles estão sendo cobrados, né? E você ter um inventário onde você está registrado numa plataforma de carbono traz transparência. E aí, mudando para o TCFD, ajuda com o S1 e S2 do IFRS. Então, esses são os nossos desafios, né? Primeiro, engajamento na temática ESG, e depois, mais recentemente, agora, as mudanças climáticas, que é uma temática muito cara para todas as empresas, e é óbvio, quando a gente olha para o escopo 3, é muito é até maior, viu, o nosso é mais de 95% no escopo 3, porque o agro, a grande emissão de carbono acontece aí nos processos produtivos, né? E onde está isso? Nós somos uma esmagadora, nós compramos soja, milho, girassol de produtores, esmagamos. Então, as emissões primárias, secundárias, escopo 1 e escopo 2, são baixas para a gente, comparadas com a emissão do escopo 3, que é e esse engajamento dos fornecedores é muito difícil mesmo, é um passo que quem começa tem que ir devagarzinho, familiarizando a empresa, fazendo assim o seu ajuste interno do escopo 1 e escopo 2, para dar esse grande salto que é o escopo 3, né? Que é você engajar a tua cadeia, engajar os teus fornecedores, né? E de uma certa forma aquelas emissões indiretas que não estão ligadas à empresa, e no nosso caso são mais de 5.500 produtores agrícolas. Então, e tem toda essa questão do GHG Protocol, que no Brasil, nós temos práticas agrícolas que são diferentes das práticas agrícolas mundiais, então o GHG tem uma prática lá que ele olha que é diferente da nossa prática aqui, então, como eu falei, é um samba do crioulo doido, é bem difícil, não é fácil não, e essa temática é uma temática para a gente bastante cara, né? Que a gente precisa cada vez mais engajar os produtores, e essa é a nossa terceira fase, é o engajamento com os produtores, mas nós estamos nesse momento olhando para dentro da empresa, para o escopo 1 e para o escopo 2, em como a gente reduz aí essas emissões no escopo 1 e no escopo 2, é o nosso grande desafio agora. Maravilha. E um tema também que é muito importante, né, que as empresas têm que olhar é o relacionamento com a comunidade local, né? E o Tauá tem muita interação com essas comunidades locais, né? E vocês têm hotéis em diversas partes do Brasil, né, Isis? E eu queria que você compartilhasse como é que foi, quais são os aprendizados, né, do relacionamento do grupo com as comunidades, né? Então, os nossos emocionadores refletem quase 99% ali da comunidade local. Eu estou, talvez, né, exagerando no 99%, mas a grande massa, né, dos nossos trabalhadores vem realmente da localidade. Então, a gente tem bastante influência e responsabilidade para com o nosso meio. A gente, esse relacionamento veio de forma natural, né? Porque realmente a gente precisava de uma licença para poder operar nas nossas unidades. Isso reflete num bom relacionamento com os nossos players. Lá na comunidade, a gente fez isso por meio de parcerias. Então, por exemplo, quando a gente vai para poder captar, né? Hoje a gente não precisa tanto, a gente já tem alguns pontos de apoio dentro da comunidade que servem ali como referência para poder trazer esses emocionadores para dentro do Tauá, né? E além disso também, além da mão de obra, a gente tem um bom relacionamento quando se trata do social, né? Da responsabilidade social. Então, esse ano, por exemplo, nós criamos o Instituto Tauá, que tem um foco em educação. Nós já tínhamos boas ações sociais no passado, mas que agora foram padronizadas
e impulsionadas pensando em aumentar o nosso impacto social, o nosso desenvolvimento econômico, social, regional, que é o nosso principal impacto, né? Então, a gente tem esse relacionamento congruente de acordo com essas iniciativas. Mas também a gente tem uma empresa aberta, né? Quando a comunidade tem alguma necessidade, eles conseguem procurar a gerência geral, gerência operacional, e também a gente use isso por meio de comunicações, né? É importante que eles nos procuram, né? Nos procurem para atender as demandas deles, né? Principalmente ali pensando no grande impacto do nosso negócio, mas que também a gente comunique o que é feito, porque às vezes o Tauá vai estar lá em Alexânia, por exemplo, e a comunidade do entorno nem sabe, nem entende um pouco do nosso negócio ou o que o Tauá oferece para o nosso meio também, né? Então, a gente fez essa linha de mão dupla e tenta engajá-los dentro das nossas iniciativas sociais, dentro também da programação do próprio hotel, do resort, para realmente promover o desenvolvimento econômico regional e local. É o nosso legado, né? A responsabilidade nossa está em cima disso. E também a gente tem monitorado por meio dos nossos indicadores. Então, por exemplo, em relação ao impacto social, nós aumentamos 4 vezes mais a quantidade de pessoas impactadas direta e indiretamente com a chegada do ISD. Isso é importante porque fortaleceu o nosso relacionamento com o nosso meio e a gente consegue transparecer também para os nossos stakeholders o que é feito de forma congruente. A gente entende que a nossa responsabilidade, por muitas vezes, com o nosso meio, é fora aquilo que o Estado proporciona, né? A gente entende que o nosso legado realmente está aí e assume a responsabilidade dentro da nossa estratégia. E vocês têm uma coisa muito interessante também, Isis, que vocês são o primeiro emprego de muitos jovens, né? Isso mesmo. Boa parte desses jovens vem fazer o seu início de trajetória profissional junto do Tauá. A gente tem muitas oportunidades de emprego, estágio, jovem aprendiz e também, né, aquelas funções de base para a pessoa realmente começar na hotelaria. A gente tem isso por meio de programas incentivados também, então tem um programa de inclusão de talentos na hotelaria, que a gente iniciou para realmente até capacitar realmente esses jovens para estarem conosco, e a gente tem um meio de capacitação muito legal, né, que é a Unisorriso, que é a nossa universidade corporativa. E por meio desse programa, por exemplo, a gente abriu essa universidade com cursos de governança, alimentos e bebidas, curso básico de administração, para que esses jovens se sintam atraídos pela hotelaria, tenham essa capacitação e levem isso para a vida, né? Independente se vão estar realmente no Tauá ou não, parte da nossa responsabilidade ali capacitá-los. Perfeito. O Marcos, nas empresas que possuem um profissional de RI, é, é, esse profissional tem um papel fundamental na estratégia ESG, né? Mas nas pequenas e médias empresas, nem sempre existe esse profissional, né? Mas vai ter uma pessoa ali que vai tomar a frente dessa estratégia ESG, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você pode dar dicas para essas pessoas introduzirem melhor, né? Ou conduzirem melhor esse processo da estratégia ESG. Sim, é verdade. Normalmente, empresas maiores, né, a Caramuru talvez não esteja categorizada como empresa média, já seria uma empresa grande, a gente fatura mais de 7 bilhões de reais por ano, mas, de uma certa forma, é uma empresa que estava desapercebida no mercado de capitais, né, e quando a gente fez toda essa inserção para o IPO, é quando a gente entrou efetivamente no mercado de capitais, né, e normalmente as empresas, elas entram no mercado de capitais e têm um profissional de RI quando elas estão fazendo a parte de equity, né, quando elas estão fazendo o lançamento de ações. Mas não necessariamente para a parte de dívida. O que a gente fez lá, que foi interessante, talvez possa ser replicado em uma empresa de médio porte, é usar esse profissional para a área de dívida também. Então, nós começamos a fazer dívidas corporativas, como eu falei, que são os green bonds, né, os CRAs, os títulos verdes aqui no Brasil, né, o certificado de recebíveis agrícolas é o que a gente fez. Nós tivemos 3 emissões, aí tinha um framework, tem toda a questão ambiental, social,
de governança que tem que ser descrita nesse framework, que é usado como lastro. E nós fizemos também, talvez seja uma coisa que possa ser pensada nesse mercado de dívida, né, para empresas até menores, títulos que são com KPIs de sustentabilidade. Então, vou pegar um pouco do gancho da Isis aqui com relação à área social, para mostrar um pouquinho do que nós fizemos, tá? Nós temos um programa que é o programa Sustentar, né? Nós temos mais de 5.500 produtores que nos fornecem e nós criamos duas coisas, um selo e uma certificação. O selo é toda a soja, milho e girassol que entra na Caramuru tem que passar por um processo de rastreabilidade. Então, esses 5.500 produtores, toda a soja que entra deles vai olhar a rastreabilidade, ver se está dentro dos critérios, porque a gente tem o Renova Bio também, né? E a gente precisa olhar os critérios de rastreabilidade para poder gerar os certificados do Renova Bio. Então começa por aí. Mas o que nós fizemos? Com a certificação, nós tínhamos mais ou menos 10%, né, desses produtores que são da agricultura familiar. Aliás, são 20% da agricultura familiar, são 1.200 produtores. Mas só 10% desses produtores, né, desses 1.000, a gente olhava anualmente dentro de uma certificação. Então, era mais ou menos 600, na verdade, na época, né? E o que a gente fez? A gente fez um engajamento e colocou isso como um KPI que a gente ia aumentar de 10% para 20%. Então, eu vou ter sempre produtores que vão ser lá, vai ter todo um cuidado que vai ser tido com esse produtor, o agrônomo vai lá, olha 150 KPIs, dá treinamento, ele fala de diversos treinamentos, eles olham tanto a questão normativa, as NRs, né, como estão sendo aplicadas dentro da propriedade agrícola, a estocagem de produtos agrícolas, de defensivos, de fertilizantes, o ambiente onde os trabalhadores ficam. Então, tem vários critérios que são olhados. E o que a gente fez? Nós vamos ampliar isso. Por quê? Porque assim a gente amplia também o número de certificados dentro da agricultura familiar, que é usado, inclusive, para o Renova Bio. Então, você vê quantos coelhos que a gente vai matando com uma cajadada só? Você coloca isso dentro de uma estratégia, você usa essa estratégia para poder gerar um título de renda fixa, né, como um KPI e ter uma redução de custo ali, você engaja aí de uma certa forma, os teus agrônomos, no nosso caso, para poderem estar promovendo e terem mais produtores, e até nessa agricultura familiar, a gente tem, por exemplo, famílias que vieram de assentamento, de governos passados que tinham pouca instrução com relação aos manejos agrícolas, que a gente conseguiu colocar dentro do programa também, e com isso, né, trazer aí técnicas agrícolas mais avançadas para essas famílias. Então, assim, tem como fazer muita coisa, né? Então, eu acho que o profissional de RI pode também, né, no caso ali não tinha ninguém liderando, eu acabei assumindo essa responsabilidade, porque de uma certa forma isso precisa ser comunicado também para os investidores, para os stakeholders, né? Então, assim, acho que dá para juntar as duas coisas, acho que se não existe um profissional de RI, como a Isis é uma profissional de SD, mas se existe e não tem um movimento aí na empresa, entendeu? Onde se está buscando mais o SD, esse profissional pode muito bem abocanhar essa oportunidade e começar a promover esse report do ESG na empresa e essas práticas, né? Porque no final das contas ele vai ser cobrado de uma certa forma pelos stakeholders, seja pelos bancos que estão operando com a empresa, seja pelos investidores que investiram em instrumentos de dívida, se a empresa não é aberta, como eu falei. Então, acho que sim, existe um espaço grande aí para poder desenvolver uma área de RI e ESG em empresas que não são listadas, empresas menores também. E é interessante que quando a gente conversou, você falou da importância de ter uma interação profunda, né, da área de RI, ESG e comunicação, né? Porque são áreas Sim, intrínsecas que precisam estar ali o tempo todo se conversando, né? com certeza, acho que é um ponto muito importante que você me lembrou. Por exemplo, nós temos uma assessoria para o nosso LinkedIn. É uma empresa grande, né? Então a gente comunica muito via LinkedIn, porque nós operamos com vários bancos, né? Quem está no mercado de commodities, mercado de soja, você compra muita soja, precisa de muito capital, então opera com muitos bancos. Então é importante você ter uma área de comunicação apoiando isso, essa comunicação não só para dentro, mas para fora também. Não é só divulgar o relatório de sustentabilidade, falei, pronto, fiz o meu trabalho, divulguei o relatório de sustentabilidade. Não. Como é que você comunica as tuas ações nos relatórios de sustentabilidade? E como é que você conta a tua história, né? Porque, de uma certa forma, a área de RI, de SD, ela está contando uma história para os stakeholders. Olha, a empresa está aqui, a empresa quer chegar aqui, a empresa tem essas métricas, a empresa está melhorando nessas métricas.
E essa narrativa passa por comunicação financeira. Então, sim, precisa estar muito integrada, principalmente para fora, como comunicar esses objetivos para fora. Eu vou dar um exemplo final. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo quando eu estou falando dessa questão dos títulos de dívida sustentáveis, né? A gente fez uma operação com 4 bancos, que era uma operação inovadora. A gente tinha um instrumento financeiro que a gente colocou KPIs de sustentabilidade, e aí, como a gente já tinha feito os CRAs, os bancos falaram, não, a gente quer fazer alguma coisa com vocês. Então a gente fez e colocou 2 KPIs de sustentabilidade. Um era esse que eu mostrei para você, que eu falei para agora, aumentar o número de produtores, né, dentro do nosso programa de 10 para 20%, e o segundo era questões de emissões, né, das mudanças climáticas, como a gente ia fazer uma jornada ano a ano nessa caminhada. E a gente fez, foi super legal a operação, conseguimos um rebate na taxa, só que aí na área de comunicação, o que eles fizeram? Eles fizeram a divulgação disso para fora. Então colocaram no LinkedIn, colocaram em inglês, porque a gente tem muito comprador, né, nosso em inglês, e um comprador nosso lá fora, na Escandinávia, ligou para o pessoal do nosso trader e falou assim, olha só, o que é essa matéria que eu vi aqui na Reuters? Porque ela está falando dos seus KPIs, aí ele conversou e falei, olha, ótimo, chegou onde a gente queria que chegasse, porque chegou para o detentor do bonde, mas chegou também para o nosso cliente essa comunicação. Então, se você não integra a área de RI, de SD, de comunicação para fazer um movimento em conjunto, talvez você possa perder a oportunidade de mostrar para fora o que você está fazendo, né? E tem que ter cuidado, tem que ter cautela, né? Não, tem que ser verdadeiro em primeiro lugar, né? Então, Sim. eu acho que é muito importante a área de comunicação estar bastante engajada nessa temática dentro da empresa também, junto com essas 2 áreas, tá. Perfeito, a gente já está chegando no final aqui do nosso webinar. Eu queria pedir para vocês agora, se vocês pudessem descrever a jornada ESG da empresa de vocês em pequenas palavras, qual seria? E também dar uma dica para as empresas que estão começando na jornada ESG. Qual seria, Isis, a descrição do momento do Tauá? E uma dica para as empresas que querem adotar essa estratégia ESG. Bom, quando a gente fala de ESG, a gente pensa no nosso legado para o nosso meio, né? É um pouco filosófico, mas pensa, se toda empresa tivesse esse olhar, com certeza a gente teria um mundo muito melhor, né? Consequentemente, os nossos negócios seriam mais saudáveis, que é a onda ali, né, do novo capitalismo, capitalismo consciente, capitalismo para stakeholders, shareholders e dentre outros. Mas o que eu deixo aqui como realmente uma orientação? Acho que é importante realmente ter o olhar para a materialidade, não adianta ser importante para o negócio, tem que realmente atender a demanda dos nossos stakeholders, enviesar isso dentro de cada estratégia, pensando na regionalidade, pensando na cultura local, porque, por exemplo, o engajamento é muito importante, ele é diário, ele é contínuo, igual o banho, mas a gente pode esbarrar em cidadãos com diferentes culturas, níveis de educação diferentes, que a gente vai precisar de ter ali uma sensibilização diferente, um olhar diferente para conseguir realmente alcançá-lo. Não existe receita de bolo para o ISD, né? Quem É, dera, né? A gente tivesse algo ali, uma metodologia que a gente conseguisse aplicar realmente ao negócio. Mas dentro dessa jornada de sustentabilidade ESG, a escuta é muito importante. Ela é assim, é uma ferramenta, né, arcaica, né, que não precisa de investimento, mas que vai fundamentar boa parte da estratégia e realmente atender às demandas esperadas dos stakeholders. Entendo, então, que a materialidade precisa também ser atualizada para a dupla materialidade, mas se, por exemplo, não souberem por onde começar, já entenda o que é material, depois vai avançando com maturidade para a metodologia que foi atualizada. E isso, né, sendo enviesado pelo conselho, pela diretoria e depois descendo pela hierarquia natural da empresa, é um processo que é viabilizado de uma forma mais fácil, né? Se vai começar de baixo para cima, realmente as coisas não andam muito bem. Então, é muito importante a compra dos investidores, dos acionistas, dos donos, para poder realmente viabilizar que essa jornada consiga atender realmente as expectativas dos stakeholders e ocorra naturalmente bem.
Obrigada, Isis. Marcos, e você? Descreve para a gente, em poucas palavras, o momento da Caramuru, né, nessa estratégia SG, e qual dica você daria, agora focando um pouco mais para o profissional de RI, que está entrando também nessa jornada, porque o SG é uma jornada, né? A gente nunca termina, né? Não tem fim, né? Então tem que estar sempre avançando nessa jornada. Realmente, o ISD não é uma linha de chegada, em primeiro lugar, é uma jornada. Senão, quando você fala, cheguei, tenho meu relatório de sustentabilidade, agora está auditado, tenho meus inventários, não é uma jornada, você está numa construção constante, né? Então, o ISD é uma construção constante. Ela está sempre evoluindo, então você está olhando ali no retrovisor, vendo que os ajustes foram feitos, olhando para frente. Acho que a grande necessidade, né, dos profissionais de RI e de SD é estar sempre antenado com o que está acontecendo no mercado, em primeiro lugar. Quais são as novas tendências do mercado? O que o mercado está me pedindo? Né? Eu falei de algumas questões. Então, poxa, um profissional de RI e de SD que não está acompanhando o que está acontecendo no IFRS, S1 e S2 está desatualizado. Então, nós precisamos estar sempre atualizados, olhando para o que são as tendências de mercado, olhando para os nossos pares. Existem empresas que já estão nessa jornada há 10, 15, 20 anos, empresas que já estão fazendo o reporte GRI, SASB há 10, o relato integrado. Então, acho que uma dica para o profissional que está começando, né, é olhar muito para os seus pares, para aqueles que estão mais avançados, não necessariamente que você tem que copiar os seus pares, não é isso que eu estou dizendo, mas entender qual é o caminho, né? O caminho que está. Eu lembro quando eu era analista, eu trabalhei em banco, e falei assim: ninguém acerta qual é a taxa de câmbio, mas o pessoal acerta a direção, né? Qual é a direção do ISD, né? Qual é a direção que está acontecendo para esse momento? Então, as direções agora é mudanças climáticas, é ter o CDP, o TCFD, olhar S1 e S2. Então, isso é uma dica que eu dou para os profissionais: estejam antenados, porque se você não está antenado, de repente você fica atrasado. E aí fica tudo mais complexo de fazer rápido, né? Então, se você está se preparando, é muito mais tranquilo. Tipo, não que seja tranquilo, mas você tem mais planejamento. Então, uma dica: se planeje. Planeje-se para os entregáveis que você tem para fazer nos próximos anos. Não é só para o próximo ano, é para que 2, 3. Eu conversei com uma grande profissional, né, de ISD que está no mercado há muito tempo, no mesmo segmento que eu estou, e ela falou: nós já temos um plano para os próximos 5 anos e já estamos revisando, pensando em revisar para 10. Falei: poxa vida, olha que visão estratégica que está tendo nessa empresa, já olhando para essa questão da sustentabilidade para 5 e 10 anos. Então, tenha um plano estratégico, e acho que passa por isso, né? Quando você tem o engajamento, começar com o engajamento, né, dos acionistas, do conselho, aí, da diretoria e dos colaboradores, essa sequência é uma sequência que é mais racional e ela facilita o trabalho da pessoa de SG e da pessoa de RI. Se eventualmente tiver que começar por baixo também, não tem como, comece por baixo, mas não deixe de começar. Acho que não tem mais espaço para não fazer, tem que ser feito. É uma temática que, o pessoal fala: mas o ISD está morrendo em alguns lugares do mundo. É temporário, daqui a pouco volta com a mesma força, entendeu? Na Europa está bastante forte, nos Estados Unidos talvez um pouco menos acirrado agora, mas isso não tem como voltar. É um caminho que a gente está traçando e cada vez mais a gente está vendo aí os impactos das mudanças climáticas. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter aí realmente um olhar diferenciado, e nós no Brasil temos tudo para fazer isso, gente. Nossa matriz energética é limpa, a gente tem muita coisa para contar no Brasil, a gente faz muita coisa, mas às vezes conta pouco, né? Então as narrativas têm que estar dentro também nós temos que ter a mão na nossa narrativa. Então minha última dica é essa: tenha a mão na sua narrativa também, de como você quer contar isso para os seus stakeholders e para os seus investidores, tá? Perfeito, eu acho que é essa mensagem mesmo. As empresas têm que começar, de onde seja, é importante que elas se preparem e comecem essa jornada. Eu gostaria de agradecer, em nome do IBRE, ao Marcos e à Isis por compartilharem seu tempo, sua experiência conosco. E eu gostaria de anunciar que agora, no início do próximo ano, o IBRE vai lançar o Guia IBRE para pequenas e médias empresas, construindo a estratégia SG. O Marcos e a Isis participaram com a gente, contaram suas histórias, e eu queria agradecer a todos pela presença. A Semana do RI contou com o apoio da MZ Grupo, e até uma próxima, pessoal. Até uma próxima, muito obrigado. Até, Tchau. pessoal. Obrigada.